suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Bom dia com muita alegria. Shalom, meu povo mais lindo, mais ungido desta terra. Com muita alegria, começamos a nossa live da nossa quarta pela manhã. A quarta que você toma café com seu pastor. Já pegou seu cafezinho? Pega aí o café para tomar café comigo. Eu convido você a tomar café ouvindo a palavra do Senhor. Ouvindo a palavra do Senhor. Coisa boa, irmãos. Vamos começar este dia maravilhoso. E não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Glória a Deus, queridos. Que coisa boa. Chama todo mundo aí, manda o link aí. Pessoal do teu trabalho, do condomínio, os teus amigos, os irmãos, aqueles que estão desviados, irmão. Aquele irmão que você conhece está desviado, você tem contato com ele, manda o link para ele. Manda o link para o pessoal da família, para os teus amigos e parentes que estão distantes, que estão em outras cidades, outros estados, outras nações. Seja muito bem-vindo, você que está aí no trabalho já, você que já começou no batente, que esse dia vai ser maravilhoso para você, né? Você que está na academia, você que já está fazendo o café da manhã, você que está indo pelo trabalho, está no transporte, seja muito bem-vindo, queridos. Muito bom nessa manhã celebrarmos o dia que o Senhor fez, por isso nos alegremos e regozijemos nele. Você já segue o nosso canal? Se não segue, segue aí, gente, por favor. É tão simples, dá só um clique aí em seguir o canal e depois dá um clique também no sininho. Sininho você ativa as notificações para que o YouTube te avise toda vez que sair um vídeo novo. Então, vai lá e nos
segue, irmão. Se você não segue, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, tá bom? Tudo isso aí ajuda o nosso canal para crescer, né? Para chegar a mais pessoas. Tá bom, queridos? Vamos começar essa manhã. Hoje tem uma palavra toda quarta-feira, irmão. Toda quarta-feira é muito especial, né? Como não seria diferente hoje, né? De forma alguma seria diferente hoje. Deus tem algo muito poderoso para nós. Nós vamos falar sobre confissão de fé. Confissão de fé é o tema de hoje. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Você sabe que muita gente, eu já vi várias pessoas falando isso, irmãos. Várias pessoas. Existe uma ideia no meio evangélico, né? Nas igrejas evangélicas tem uma ideia, uma falácia, né? Uma ideia fictícia, né? Uma abobrinha. Verdadeiramente é uma abobrinha. As pessoas dizem que a gente não pode falar não, que é para o diabo não escutar e não interferir no que a gente falar, né? Eu creio sobre determinada coisa, né? Eu tenho uma fé e eu proclamo a minha fé e eu proclamo, né, aquilo que Deus vai fazer. Aí as pessoas dizem assim, não fala não, que é para o diabo não ouvir. Não, irmãos, ao contrário, né? Ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir. Porque ele pode interferir na palavra antes de sair da nossa boca. Depois que sair da nossa boca, ele não tem mais autoridade, não tem como interferir naquilo que foi lançado. Porque é flecha lançada, irmãos. Depois da flecha estar lançada, não tem mais retorno. Então, a palavra que sai da nossa boca é um decreto no reino espiritual. Por isso, a gente precisa falar. Então, o diabo, ele não pode roubar a palavra que está na nossa boca. Ele pode roubar a palavra que está na nossa mente. Ele coloca os dardos inflamados do maligno. Vem sobre a nossa mente, coloca confusão, né? Pensamentos contrários, e a gente pega e rouba, né? Rouba a semente. Rouba a nossa fé, rouba a palavra. Mas a palavra que sai da nossa boca, a palavra que confessamos, irmãos, depois que a gente confessa, não existe mais retorno. Não existe mais retorno, né? Romanos capítulo 10, verso de 8 a 10, diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, a palavra, veja, o decreto de fé, ela precisa estar na nossa boca, não na nossa mente. Ela precisa ser falado, porque o mundo se move, né? O mundo se move por palavras, por decretos. O mundo espiritual se move por palavras ou por decreto, né? Então, a palavra que sai da nossa boca, ela precisa ser medida, ela precisa ser vigiada. Porque se a gente entende que as nossas palavras são decretos de Deus, a gente precisa medir essas palavras para a gente não dar decreto de maldição. E principalmente decreto de maldição sobre quem nós amamos. Sobre quem nós amamos. Porque o verdadeiro crente não é o que fala em línguas, mas é o que domina ela. Olha que palavra tremenda, né? O verdadeiro cristão não é o que fala em línguas, mas é o que domina ela. Então, a palavra ela é muito poderosa. Você vê que o mundo foi feito por palavra, né? Deus, quando criou o mundo, ele não pensou, né? E do seu pensamento saiu todas as coisas, foram criadas todas as coisas. Não, ele teve que falar, né? Ele disse, haja luz, houve luz, né? Haja peixes, haja répteis, né? Haja separação entre mar e terra. Então, o Senhor fez pela palavra. E é tremendo porque essa palavra é Cristo, né? A palavra Cristo. Cristo é a palavra logos, no grego logos. Logos é a palavra. João 1,1 diz assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era
Deus. Então, quando nós confessamos a palavra, confessamos Deus, porque Deus é a palavra. Jesus é a palavra, a gente confessa Jesus, por isso que diz que com o nosso coração crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. O reino de Deus não se move por pensamentos, se move por palavras. O reino de Deus se move por palavras que saem de bocas proféticas. E as palavras proféticas é um decreto nas regiões celestiais, é um decreto poderoso nas regiões celestiais. Entende? Então, a salvação ela só é concretizada quando a palavra sai da nossa boca. Não adianta você dizer a Deus, eu creio no meu coração. Diz em Romanos 10, 9 e 10, diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tá? Então, com o coração que se crê a respeito da justiça, mas a boca se confessa a respeito da salvação. Então, todas as pessoas que crê precisam falar. Por isso que o texto diz assim, eu criei, por isso eu falei. Né? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que nós falamos. É assim, nós cremos, aí a gente fala. Né? Por isso que tudo para que aconteça no reino espiritual precisa ser falado antes. Né? A gente não repreende o diabo pela mente, a gente repreende o diabo pela palavra. Pela palavra. Veja que nas tentações de Jesus, Jesus disse, está escrito. Né? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus disse o quê? Está escrito a palavra, o Logos. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele confessou a palavra. Isso é a confissão de fé. A confissão de fé, irmãos, ela é independente do ambiente. Né? Tem muitas pessoas que querem confessar sua fé só no ambiente propício. Quer confessar sua fé na igreja. Não, você tem que confessar sua fé no trabalho, na sua casa, no meio dos seus colegas ímpios, né? No meio da faculdade, da escola. Você tem que confessar sua fé nesses ambientes. Não é escolher um ambiente propício, um ambiente cristão, um ambiente evangélico, para poder a gente professar a nossa fé. Né? Confissão da fé transforma ambientes, ao contrário, é aí que a gente tem que falar. É nesses ambientes que tem tudo o contrário, que está todo desmantelado, é que a palavra, a confissão da fé vai trazer restauração e cura para aquele lugar. A confissão da fé é um ato de ousadia. É lógico, irmãos. É lógico. E a gente pode até chamar isso de loucura. Né? Porque você confessar a fé, porque a fé não é a convicção das coisas que não se veem. Né? Então você está confessando a sua fé, não é, baseada em coisas que você não vê. Né? E aí para muita gente, quem está de fora vai dizer, é loucura. É loucura. Principalmente se essas pessoas não têm o Espírito de Deus, nem conhecem a palavra. Elas vão dizer, é loucura. Porque a confissão de fé é um ato de ousadia. Ousadia. 1 Coríntios 1,18 diz assim, 1,18, 1 Coríntios diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Palavra da cruz. Então a confissão da fé, a confissão da palavra, ela precisa ser confessada no meio das pessoas, tá? E não tem problema, elas vão achar loucura o que a gente vai falar, né? E nós somos considerados loucos, né? 1 Coríntios 2 diz que o Senhor aprove a Deus chamar os loucos deste mundo, que somos nós, né? Chamou os que não são para, não é, confundir os que são. Então, toda vez que você declarar a sua fé, eles vão dizer, ele doidou. Eles vão dizer, você está doido, assim, doidou. A confissão de fé, ela é falada. Por quê? Porque a confissão de fé, ela materializa nas regiões celestiais. É um comando, é um decreto nas regiões celestiais. Né? Mas ele precisa ser falado, porque ele não diz assim, Jesus não disse, se você
crer na sua mente, você, com a força da sua mente, você vai dizer esse monte, sai daqui e lança-te ao mar. Não diz isso, diz assim. Marcos 11, 22 e 23 diz assim: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, não é se alguém pensar, se alguém sentir no seu coração, se alguém disser, o que a gente pensa, o que a gente sente no coração precisa ser expressado pela boca para se transformar em decreto espiritual, em autoridade para realizar as maravilhas de Deus. Tá? Né? Então ele disse, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Tá? Assim será com ele. A confissão de fé, ela antecipa o que a gente quer, claro. Né? Porque a confissão de fé faz a gente tomar posse do que cremos antes da gente ter. Não sei se você está entendendo, não sei se você está recebendo. Você está entendendo essa palavra, irmãos? Coloca aí. Escreve aí que você está entendendo, né? Coloca aí que você está recebendo, que Deus está falando com você. Se Deus está falando contigo, né? Escreve aí, dizendo assim, olha, eu recebo, eu estou entendendo, essa palavra é para mim. Né? Deus vai falar comigo, já está falando comigo hoje. Né? Então, a confissão de fé justamente é uma posse antecipada, porque você toma posse das coisas celestiais que já existem nessas regiões celestiais pela palavra, confessando a fé. Confessando a fé. Tá? Então, é você escolher, declarar para todo mundo o que você crê. O que você crê. A confissão da fé, ela estabelece uma nova realidade. Isso é verdade, viu? Isso é verdade. Porque a gente chama a existência aquilo que não tem. A confissão da fé chama a existência aquilo que não existe. Ou seja, não está nem materializado. E a gente chama a existência pela confissão da fé. Isso é muito poderoso. Né? Isso é muito poderoso. E essa confissão, né, vem também pelo nome que a gente dá às coisas. Vou te ensinar algo aqui maravilhoso. Né? Os nossos filhos, eles precisam ter nomes proféticos. Por quê? Porque quando alguém chamar ele, já está professando a palavra. Né? Daniel significa o Senhor é meu juiz. Né? Toda vez que Nabucodonosor dizia Daniel, ele estava dizendo, declarando, o Senhor é meu juiz. Aí veja o que aconteceu. Quando eles chegaram na Babilônia, eles receberam o nome babilônico. Olha que coisa. Por quê? Porque os nomes deles eram proféticos e toda vez que Nabucodonosor chamasse Daniel de Daniel, estaria invocando o Senhor, é o juiz dele. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos, porque é Misael, né, Ananias e Azarias. Tá certo? E a Daniel, né, Belsazar, né? Então, era nome dos deuses babilônicos. Que coisa, né? Que coisa. Veja que, do jeito que Nabucodonosor trocou os nomes para não confessar a palavra, Deus também trocou muitos nomes para mudar de caráter. De Abrão para Abraão, de Saulo para Paulo. Né? Então, muitos foram trocados para mudança de caráter, para marcar um novo tempo. Tá certo? Então, confissão de fé é empenhar a palavra de Deus nas situações que naturalmente não podemos mudá-la. Olha, que coisa poderosa. É a gente empregar a palavra em situações que a gente não tem autoridade, que a gente nem consegue, não tem recurso, vamos dizer assim. Para mudar a situação, a palavra profética muda, a declaração da fé, o que sai da nossa boca muda o que está estabelecido. Porque eu comecei falando que a palavra da nossa boca não é um decreto espiritual, não atinge as regiões celestiais, a palavra da boca sai da nossa boca não é a confissão e gera no reino do Espírito, né?
e gera aquilo que temos pensado, né, clamado, que Deus é infinitamente poderoso para fazer infinitamente mais do que isso. Né? Então, a palavra ela precisa ser falada para poder se transformar em algo poderoso, né? Em algo poderoso. Então veja que a palavra não pode estar na nossa mente, ela precisa estar na nossa boca. A gente precisa confessar, a gente precisa falar, a gente precisa decretar, a gente precisa profetizar. Aí você vai dizer assim, e se eu profetizar vai acontecer? Você profetiza e veja. Né? Você profetiza e veja. Se não fosse isso, Deus não mandava a gente abrir a nossa boca para abençoar os nossos filhos. Entendeu? Então por que você abençoa os seus filhos? Por que os seus filhos pedem a bênção a você? Porque a palavra da sua boca tem autoridade. Quando você diz Deus te abençoe, Deus vai abençoar aquela pessoa, não é? Porque você emitiu decretos de bênção sobre a vida dessa pessoa. Então você vai declarar, né, com a sua boca. Agora é por isso que você tem que vigiar. Vigia sua língua para você não falar besteira. A tua boca não pode jogar água boa, água salgada e água doce. Água ruim e água boa. Não pode jorrar dos teus lábios isso. Então, você precisa vigiar para ver o que você vai falar, para não destruir a vida de alguém, não atingir alguém. Mas, em compensação, todos os decretos que vêm sobre você, maligno, decreto de Satanás, você repreende e usa a tua boca para proclamar esse novo tempo. E esse novo tempo vai acontecer por causa da nossa confissão de fé. Amém? Você entendeu isso, queridos? Se você recebeu, coloca aí que você está recebendo essa palavra, que Deus falou com você, que essa palavra é para você, que Deus trouxe um despertamento para você nesta manhã. E nós vamos orar. Eu quero convidar você a orar ao Senhor nessa hora. Fazer uma oração ao Senhor e clamar, dizendo, Senhor, eu não quero viver de pensamento, eu quero viver de palavras. Que eu possa confessar a minha fé, que eu possa mostrar para todo mundo, né, a minha fé, que eu possa desmantelar as estruturas que estão estabelecidas pela palavra profética. Eu quero convidar você a orar nesse momento agora, tá? Eu quero convidar você a orar nesse momento, eu quero clamar para que o Senhor possa, né, sacudir você e implantar essa nova visão, essa visão de autoridade espiritual sobre a tua vida. Né? Então, ore aí, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, abençoar os teus filhos, Senhor. Esses que estão nos ouvindo com a autoridade e poder da tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, capacitá-lo, Senhor, a usar sua boca profética para abençoar e para também impedir o avanço de Satanás e dos seus demônios. No nome de Jesus, para profetizar sobre a sua casa, Senhor, sobre a sua família, sobre o pessoal do seu trabalho. No nome de Jesus. Da autoridade, Senhor, espiritual, vinda do teu trono. Ó Deus, dá aquela fortaleza aos teus filhos agora. Ó Senhor, para que eles possam confessar a sua fé. Não ter medo de declarar, não ter medo de falar, de proclamar, porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para mudar a tua vida pelo decreto, pela confissão da tua fé. A Bíblia diz, guardemos firme a confissão da nossa esperança, porque quem prometeu é fiel. É fiel. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glórias a Deus, queridos, que coisa maravilhosa. Muito bom tê-lo aqui conosco no Café da Manhã, desta manhã, Café com Palavra dessa manhã. Sejam todos bem-vindos. Eu quero fazer um convite especial para você. De 7 a 9 vamos ter Encontro com Deus, tá? Encontro com Deus, eu quero que você esteja lá, tá bom? Se você não foi para o encontro ainda, por favor, esteja lá, que vai ser algo muito poderoso. Faça a sua inscrição lá no Mix Store, vai lá na igreja, no Mix Store, faça a sua inscrição. Tá bom, queridos? Então vai ser um tempo extraordinário, tá? Encontro com Deus de homens e mulheres e de crianças. Escreve a tua criança também, tá bom? Escreve a tua criança lá no encontro de criança, encontro com Deus de criança. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Tenha um dia de bênção, um dia extraordinário, um dia na presença do Senhor. Já tomou seu cafezinho? Tome seu café.
coisas velhas se foram, tudo novo fará. Assim será na tua vida, viu? Recebe aí. No mais, queridos, até a próxima quarta-feira com o nosso Café com Palavra. A sua live das quartas-feiras. Beijo no seu coração. Amo você, amo a sua vida. Deus te abençoe. E a quarta.